Cristiano e Daniel vão se aproximar de um jeito inesperado e Michele vai acabar sobrando nessa história. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, depois de um jantar agradável, os dois começam a criar uma conexão cada vez mais intensa, deixando Michele desconfiada. Mas o choque vem quando ela flagra um momento íntimo entre eles e percebe que perdeu Cristiano e Daniel de vez. Em uma conversa sincera, Cristiano admite seus sentimentos e diz: "Eu não sei explicar, mas nunca senti isso antes, e isso me assusta." Daniel sorri e responde: "Eu entendo, também não, mas a gente precisa ter cuidado para não machucar ninguém." O clima entre os dois se intensifica e Michele observa tudo de longe, chocada ao perceber que o amor que achava ter já não pertence mais a ela. Tudo deverá acontecer logo após Michele andar de um lado para o outro, dentro do quartinho apertado, onde agora vive com Cristiano. A tensão está estampada em seu rosto, enquanto segura o celular com força, desabafando com Viola. Sua voz sai carregada de angústia e confusão, enquanto diz: "Não tem como continuar com Daniel, agora que o Cristiano voltou. Eu me sinto péssima por ter traído o Cristiano enquanto ele estava preso." Viola, do outro lado da linha, escuta atentamente antes de afirmar, com um tom firme e compreensivo: "Michele, você precisa tomar cuidado com o que vai fazer. Se você ama o Daniel, não pode simplesmente fingir que nada aconteceu e ficar com o Cristiano." Michele para por um instante, sentindo o peso de tudo aquilo sobre os ombros. Ela passa a mão pelos cabelos, claramente perturbada, e suspira antes de confessar: "E esse é o problema, Viola. Eu ainda gosto do Cristiano também. Eu não sei o que fazer, ainda mais agora que estamos morando juntos, no quartinho dos fundos da casa do Daniel. Parece uma bomba prestes a explodir a qualquer momento." Viola, do outro lado, pondera por um momento e depois aconselha: "Essa situação é realmente complicada, mas você precisa pensar direito no que vai fazer. O mais importante agora é respeitar os seus próprios sentimentos. Não tome nenhuma decisão precipitada." Michele fecha os olhos por um instante, tentando absorver as palavras da amiga. Ela, como se tentasse afastar seus pensamentos, responde com um tom mais suave: "Você tem razão. Eu preciso ficar de olho e não me machucar ainda mais. Obrigada pelo apoio, Viola. Eu só precisava desabafar um pouco." Viola sorri do outro lado da linha, compreendendo o momento difícil da amiga. "Sempre que precisar, sabe que pode contar comigo." Michele desliga o telefone e solta um longo suspiro, apoiando-se na parede. Ela sente o coração acelerado e o nó na garganta, mas tenta se recompor. Enquanto isso, na cozinha principal da casa, Cristiano chega do trabalho, com a camisa meio desarrumada e um semblante de cansaço. Ao passar pela porta, ele vê Daniel inclinado sobre a bancada, lutando para consertar uma porta de armário que insiste em não fechar direito. Ele segura uma chave de fenda com pouca firmeza, tentando ajustar a dobradiça, mas sem sucesso. Cristiano cruza os braços e observa por um momento antes de perguntar com um meio sorriso: "Tá precisando de ajuda aí?" Daniel levanta o olhar rapidamente, surpreso com a presença de Cristiano. Ele hesita por um segundo antes de responder, meio sem graça: "Mesmo sendo arquiteto, eu não tenho jeito nenhum para marcenaria." Cristiano solta uma risada leve e afirma: "Deixa comigo, isso aqui é fácil. Eu resolvo rapidinho." Daniel hesita por um instante, mas acaba entregando a chave de fenda para Cristiano. O ex-presidiário pega a ferramenta com naturalidade, se abaixa e começa a ajustar a dobradiça do armário com precisão. O clima entre os dois é carregado de tensão silenciosa. Daniel observa Cristiano trabalhar, percebendo que ele tem habilidade, enquanto Cristiano se foca no conserto, evitando encarar Daniel diretamente.
O som da chave de fenda girando no metal preenche o silêncio desconfortável da cozinha. Após alguns minutos, Cristiano se levanta e dá um leve toque na porta do armário, que agora se fecha perfeitamente. Ele limpa as mãos na calça e encara Daniel por um instante antes de afirmar: "Pronto, tá feito." Daniel observa a porta funcionando e solta um suspiro curto, assentindo antes de responder: "Valeu." Cristiano cruza os braços e encara Daniel por um instante antes de afirmar com um meio sorriso: "Isso é o mínimo que eu poderia fazer depois de tanta ajuda que você deu para mim e para Michele." Daniel abaixa o olhar por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabe que Cristiano está certo, mas também sente um incômodo inevitável, pois esteve ao lado de Michele de uma maneira que Cristiano nem imagina enquanto ele estava preso. Ele, tentando afastar esse pensamento, decide mudar de assunto. Ele levanta o olhar novamente e, com um tom casual, convida: "Bom, já que estamos aqui e eu quero te agradecer, por que não marcamos de jantar contigo? A gente vai no restaurante e você chama a Michele também." Cristiano hesita por um instante, surpreso com o convite inesperado. Ele cruza os braços e observa Daniel tentando entender suas intenções. Mas, depois de um momento, ele apenas dá de ombros e responde: "Tudo bem, acho que não custa nada. Vou lá chamar a Michele." Cristiano então sai da cozinha e caminha em direção ao quartinho dos fundos, onde Michele está. Ele bate na porta e, ao ouvir a voz dela pedindo para entrar, abre a porta devagar. Michele está sentada na cama, parecendo distante, perdida em seus próprios pensamentos. Cristiano se aproxima e, com um tom tranquilo, sugere: "O Daniel convidou a gente para jantar. Achei melhor aceitar, já que seria meio chato recusar." Michele, que já estava se sentindo sufocada com a situação, se remexe na cama e responde, evitando olhar diretamente para ele: "Eu acho melhor não ir. Estou com dor de cabeça." Cristiano franze a testa e questiona, preocupado: "Tem certeza que está tudo bem? Você está meio estranha ultimamente." Michele força um sorriso, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções que está sentindo, e afirma: "Tá tudo bem, Cris. Eu só tô cansada. Preciso descansar um pouco." Cristiano observa Michele por alguns instantes, tentando decifrar o que ela está sentindo, mas no final apenas suspira e diz: "Tá bom se é assim. Então eu vou lá jantar com o Daniel." Michele apenas assente e Cristiano sai do quarto, ainda desconfiado. Ele sente que tem algo errado, mas decide não insistir. Depois de um tempo, Cristiano ajeita a gola da camisa enquanto vai até a sala, encontrando Daniel já à sua espera, impecavelmente arrumado. Por um momento, ele estranha vê-lo assim, mas logo disfarça e comenta com um tom casual: "Até parece que a gente está indo para um encontro." Daniel solta uma risada discreta e responde: "E não estamos?" Cristiano levanta uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Daniel percebe o impacto da sua brincadeira e rapidamente complementa: "Brincadeira? Só achei que seria bom a gente ter uma conversa tranquila, sem aquele peso todo da situação." Cristiano dá um sorriso meio sem jeito antes de afirmar: "Tá certo então, vamos nessa. A Michele não quer ir, diz que está cansada." Daniel apenas concorda e os dois saem e seguem até o Voilá Violeta. Assim que entram no restaurante, Cristiano observa o ambiente e sente uma leve estranheza ao ver tudo do ponto de vista de um cliente. Ele olha ao redor e comenta: "É estranho estar aqui desse jeito. Passo tanto tempo nesse lugar trabalhando que parece que estou num universo paralelo." Daniel sorri e concorda: "Imagino, mas hoje você não precisa se preocupar com nada. Só relaxa e aproveita." Cristiano se acomoda na cadeira, ainda se acostumando com a ideia.
Logo, os pratos começam a chegar e os dois se envolvem numa conversa leve e descontraída. Falam sobre trabalho, música, viagens que gostariam de fazer, até mesmo sobre família. A tensão inicial dá lugar a um clima inesperadamente agradável. Daniel se surpreende ao perceber que o desconforto que sentia antes em relação a Cristiano foi sumindo conforme a noite avançava. No meio da conversa, Cristiano ri de algo que Daniel disse e comenta: "Cara, nem vi a hora passar. Achei que ia ser estranho esse jantar, mas até que foi legal." Daniel concorda, observando Cristiano com um olhar mais atento do que gostaria. "Também achei. A gente devia fazer isso mais vezes." Cristiano concorda, mas no momento seguinte, os dois se encaram por um instante a mais do que deveriam. O silêncio se instala por alguns segundos. Há uma troca de olhares intensa, um clima que surge do nada, uma tensão no ar. Cristiano, incomodado com o que sentiu, desvia o olhar e pigarreia antes de pegar o copo de vinho e beber um gole. Daniel, por sua vez, finge que nada aconteceu e chama o garçom para pedir a conta. O jantar termina de forma leve, mas com uma energia diferente entre eles. Ao saírem do restaurante, Cristiano respira fundo, sem entender direito o que foi aquilo. Daniel, por outro lado, permanece em silêncio, com um pequeno sorriso no canto da boca. Cristiano e Daniel caminham em silêncio até a casa, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Assim que chegam, Cristiano se despede com um simples aceno e segue para o quartinho dos fundos, onde Michelle já está dormindo. Ele se deita ao lado dela, mas por mais que tente, não consegue pregar os olhos. Seus pensamentos voltam repetidamente para o jantar, para as conversas com Daniel, para o olhar que trocaram. Ele esfrega o rosto, frustrado, e murmura para si mesmo: "O que está acontecendo comigo? Isso nunca aconteceu antes." Do outro lado da casa, Daniel também encara o teto do seu quarto, inquieto. Ele fecha os olhos e respira fundo, tentando afastar as imagens que insistem em surgir em sua mente. O riso de Cristiano, o brilho nos olhos dele, a proximidade inesperada. Algo dentro dele se acendeu, e por mais que tente negar, já sabe que não será fácil ignorar. Os dias passam, e pouco a pouco, Cristiano e Daniel se aproximam cada vez mais. As conversas se tornam mais longas, os olhares mais intensos, as brincadeiras mais frequentes. Eles começam a se entender de uma forma que ambos nunca imaginaram. Michelle, por sua vez, começa a notar a diferença no comportamento dos dois. Ela observa como Cristiano está sempre com Daniel, como ele parece mais à vontade com ele do que com ela. Algo dentro dela acende um alerta, mas em um primeiro momento, ela prefere ignorar, se convencendo de que é apenas coisa da sua cabeça. Até que, em uma noite, Daniel vai até a cozinha pegar um copo d'água e encontra Cristiano sentado à mesa, pensativo, mexendo na comida sem realmente comer. Daniel se aproxima e, com uma expressão preocupada, pergunta: "O que aconteceu? Tá com uma cara péssima." Cristiano suspira, olha para o prato e depois encara Daniel antes de responder: "Acho que a Michelle tá diferente comigo. Mas o pior é que isso não me afeta tanto quanto deveria. E isso me assusta." Daniel se senta ao lado dele, refletindo por um instante, antes de segurar a mão de Cristiano suavemente. Com um olhar atento, ele afirma: "Talvez seja porque você esteja se interessando por outra pessoa." Cristiano engole seco, abaixa os olhos, mas não solta da mão de Daniel. Depois de um longo momento de silêncio, ele finalmente confessa, com a voz um pouco trêmula: "Também acho, na verdade, eu acho que me apaixonei por você." Daniel arregala os olhos por um segundo, sentindo um frio na barriga. Era algo que ele já suspeitava, mas ouvir isso diretamente de Cristiano era completamente diferente. Ele respira fundo
E com um sorriso pequeno, admite: eu também estou um pouco mexido com isso. Mas a gente precisa ter cuidado. Não quero magoar ninguém. Cristiano levanta os olhos para ele e responde, firme: eu também não quero, nunca. Os dois se encaram, sentindo a tensão crescente entre eles. Um impulso quase incontrolável toma conta do ambiente. Daniel move a mão sutilmente sobre a de Cristiano. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Mas antes que qualquer um deles possa dizer ou fazer algo mais, um barulho discreto no corredor chama a atenção dos dois. Michelle está parada ali, observando a cena com o coração acelerado. Ela vê a proximidade dos dois, os olhares intensos, os toques sutis. A ficha cai de uma vez. Ela não precisa ouvir mais nada para entender que ficou sobrando naquela relação. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.